do Senhor a todos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Também temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei discorrendo com vocês aqui nessa lição de número 12, Vivendo em Constante Vigilância, que é a lição de número 12. E o textual nos diz assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos veronemente e fortalecei-vos. 1 Coríntios capítulo 16 e verso 13. Verdade prática: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela e contra os falsos profetas. Tá ok? Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 26, do verso 36 ao verso 41. Tá ok? Estaremos tratando de um assunto importante sobre o significado de vigilância. Tá ok? Que é o tópico de número 1. E o tópico de número 2, Jesus no Getsemane. Muito bem. E no tópico de número 3, a exortação à vigilância. É uma aula bastante resumida, estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na missão, mas com certeza estará te ajudando como subsídio teológico para enriquecer mais o seu conhecimento. Então já passa a mão na caneta, já passa a mão no seu caderno de anotação para você tirar depois as suas próprias conclusões. Tá ok? Muito bem. Muito bem, queridos, quando nós olhamos aqui, observando aqui que a palavra vigiai, ela é um verbo transitivo direto, que é observar com atenção e estar atento a, ou seja, ou transitivo indireto, que é observar secreto, ou ocultamente, ou espreitar, ou espionar. Mas eu gostaria aqui que vocês me acompanhassem aqui no fundo histórico. Isso aqui é para quem gosta de história, história bíblica e verdadeira, e acompanhe comigo num raciocínio lógico e principalmente nas páginas do Antigo Testamento do povo em relação ao povo de Israel. Olhando para todo esse aspecto, nós vamos ver que a prática da vigilância é de tomar tudo o cuidado para permanecer de fé e proteger-se de um eventual queda, ou seja, por estar continuamente de sentinela diante da tentação. Ok, muito bem. Agora, o que acontece, queridos irmãos? Para proteger o gado, a lavoura e os centros urbanos, os judeus construíram as chamadas torres de vigílias nos pastos, como está em Miqueias, no capítulo 4, no versículo de número 8, e nas vinhas, como está em Isaías, no capítulo 5, do verso 2, e também nas cidades, como está em Salmos, de número 127, do verso 5 em diante. Em alguns casos, queridos irmãos, uma torre se distanciava da outra apenas 32 metros, para melhorar a segurança da população, de forma que paralelepipedal ou cilíndrica, as torres eram construídas 2 metros à frente do muro ou em cima dele. Na época de Esdras e de Neemias, havia torre em Jerusalém chamada Torre dos 100. Provavelmente tivesse 100 côvados de altura, ou talvez porque fosse também alcançada por uma escada de 100 degraus.
ou talvez ainda se reunisse uma guarnição de 100 homens, como está em Neemias, no capítulo 3, do verso de número 1. As torres serviam-se de proteção para contra os animais selvagens, ladrões e exércitos invasores. A vigilância era de dia e de noite. Os guardas iniciavam pelo romper da manhã, porque é o que está em Salmo de número 130, verso 6. A necessidade de vigilância estava tão arraigada que, ao plantar uma vinha, era costume de construir não só cercar ao lugar, mas também a torre de vigília, assegurando-se assim a posse dos frutos, como está em Mateus, no capítulo 21, do verso 33. Aos verbos estar de pé e cair, a vigilância, ela não deve ser confundida nem com medo e não com ansiedade. É apenas uma dose equilibrada de cuidado, recomendada sabiamente por Paulo. Quem hoje se sente seguro das suas posições, acautelai-vos pela manhã, não cair da graça de Deus. Olhamos para 1 Coríntios capítulo 10 e verso de número 12. Depende da primeira uma avaliação pessoal, nem muitos otimistas e nem muitos pessimistas. Por meio da vigilância, o crente permanece em estado de alerta em tempo todo, enxerga o engano do alto. A salvação, ela se entrega aos cuidados de Deus. É um exercício da natureza preventiva de associa a humanidade contra a imprudência. E nós podemos observar aqui sobre a vigilância espiritual. Jesus insiste muito na prática da vigilância. O imperativo vigiar aparece 3 vezes na parábola da figueira, como está em Marcos no capítulo 13, do verso 33 ao 37. Uma vez na parábola das 10 virgens, como está em Mateus no capítulo 25, do verso 13, e 2 vezes na cena do Getsemane, que vou comentar daqui a pouco, como está em Marcos no capítulo 14, do verso 34 ao 38. O texto de Marcos no capítulo 13 e do verso 37 é muito enfático, que porém vos digo que a todos vigiai-vos. Para proteger o gado, queridos irmãos, a lavoura, os centros urbanos, os judeus eles construíram esta chamada torre de vigia. Os passos, como já acabei de citar em Miqueias no capítulo 4, versículo 8, nas vinhas, como Isaías também no capítulo 5, verso 2, e na cidade, como está em Salmos de número 127, do verso 1. A ordem para vigiar não está apenas no ensino de Jesus, encontra-se também em Paulo, tanto no discurso dirigido aos presbíteros de Éfeso, como está em Atos no capítulo 20, verso 31, também nas cartas interessadas aos coríntios, ok? Como nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 16 e verso 13. E os Tessalonicenses, como também está em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, verso 6, aos cristãos judeus expulsos de Jerusalém, espalhado pelo Ponto, pela Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro ele escreve: sede sóbrios e vigilantes, em 1 Pedro no capítulo 5, verso de número 8. A igreja em Sardes recebe a mesma exortação, como está em Apocalipse no capítulo 13, verso 2. Depois de glorificar Jesus, ele declara que, ou seja, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes,
para que não ande nu e não se veja a sua vergonha, como está em Apocalipse, no capítulo de número 16, do verso 15. Torre e cisterna. Jesus, ele só associou o verbo vigiar com o verbo orar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, do verso 41 em diante, são duas atividades que se misturam e que se completam. Não basta somente orar, é preciso vigiar cuidadosamente, queridos. Não basta vigiar, é preciso orar para alcançar a sabedoria e o poder para vencer todas as tentações e provações. Então nós podemos observar aqui, queridos, que o primeiro passo é orar. Não, o primeiro é vigiar. Segundo, orar. Não adianta orar e não vigiar, tá certo? E também não adianta vigiar e não tiver uma vida de oração. As duas têm que andar juntas, paralelas, uma do lado da outra, como graça e conhecimento. Muito bem. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele com torre e vigia no deserto e cavou muita cisterna, porque tinham muito gado, tanto nos valos como nas campinas, como está em 2 Crônicas, no capítulo 26 e verso 10. Esta associação entre torre e cisterna coincide com a associação entre vigiar e orar. O gado de Uzias precisava de proteção e de água. O rebanho de Deus também precisa de vigilância e comunhão, que é a oração. Precisa de vigilância para não ser despedaçado pelo lobo velozes, como está em Atos no capítulo 20, verso 29, e nem levado por ladrões que roubam, matam e destroem, como está em João no 10 e 10. Que isso está aqui se referindo os falsos pastores, os falsos mestres, que são ladrões. Quando vem a ovelha perdida, eles correm, não tem compromisso com o rebanho de Deus. Não está se referindo a Satanás aqui, queridos irmãos. João 10 e 10 diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Aqui está se referindo, aqui não está se referindo a Satanás como ladrão, mas está se referindo aos pastores falsos, que alimentava da lã das ovelhas, e quando via o lobo, ele voltava, corria e deixava a ovelha abandonada, sem ter nenhum compromisso com o rebanho e nem com a igreja de Deus. Muito bem, precisa de comunhão, continuando aqui, precisa de comunhão para que seja saciada. Salmo de número 133, do verso 6. Vigiar e sem orar seria muito cansativo e poderia redundar em perniciosa arrogância. Orar sem vigiar seria uma temeridade, ou seja, seria algo bastante, ou seja, como se diz, não muito aproveitoso. Muito bem, queridos, quando nós olhamos aqui alguns aspectos que eu falei que contar história não é nada, beleza, mas nem muitas pessoas gostam de história, mas quando essa história é bíblica, é uma maravilha quando nós mergulhamos na história da palavra de Deus. Ainda comentando aqui, fechando aqui o tópico de número 1 aqui, áreas de vigilância. É preciso vigiar a passagem obrigatória da palavra põe guardas. O Senhor põe na minha boca e vigiar as portas dos meus lábios. Salmo 141:3. É preciso vigiar a mente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude ou se há algum louvor, se existe, seja isso que ocupa isso em nosso entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É preciso vigiar, olhar, não porei coisas vil diante dos meus olhos. Salmo 101 e verso 3. É preciso vigiar o patrimônio religioso
cauteloso, segunda com firmeza, o que tem? O que a Bíblia diz? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, segura para que ninguém tome a tua coroa. É preciso de vigilância. Apocalipse 3:11, né? É preciso vigiar o trato dispensado aos postos. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 2, as mulheres e jovens como irmãs com toda a pureza, tá ok? Então isso é importante, são várias e muitas referências bíblicas que nós podemos mergulhar para nós trazer um assunto pautado aqui, mas aqui uma aula bem resumida e vamos aqui para o tópico de número 2, Jesus no Getsemane. Acompanhe comigo aqui, queridos. Então aqui nesse tópico número 2 aqui no Getsemane, a angústia de Jesus no o cálice. Diante deste contexto que é muito riquíssimo, nós comentar aqui, é uma maravilha essa lição aqui, já praticamente fechando aqui, que é a lição número 12, essa aqui é um tópico onde que fala sobre a falta de vigilância dos discípulos no jardim de Getsemane. Mas antes de eu comentar aqui, foi durante a oração de Jesus no Getsemane que ocorreu o fenômeno do suor de sangue, ou seja, as pequenas veias finíssimas que está sobre as glândulas sudoríparas do mestre se romperam. E para esse acontecimento é raríssimo segundo a medicina. E foi quando o suor de Cristo ele misturou com sangue e desceu sobre as suas vestes. Mas, muito bem, queridos, vamos ver aqui o significado do Getsemane. Ele significa prensa de azeite em hebraico e ficava ao leste de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, aonde os lugares onde as azeitonas eram prensadas e esmagadas. Jesus também foi preso e esmagado, né? O Getsemane ele tem um formato de quatro latérios, ou seja, mediam a cerca de 50 metros de superfície e está rodeado por um muro. Jesus, após a oração sacerdotal, ele prosseguiu o seu caminho descendo do vale de Cedron, muito estreito na parte dos muros de Jerusalém, ou seja, ao sopé do Monte das Oliveiras. Jesus ele passa por um ponte sobre o leito de um pequeno riacho e adentra no olival do jardim de Getsemane. O mestre ordena aos seus discípulos que se assentasse e guardasse por ele. Queria ir mais adiante para poder orar. Jesus lhe chama os seus discípulos mais íntimos, aliás, Pedro, Tiago e João. Eles são testemunha da agonia que o mestre passou ali no jardim do Getsemane. E o lindo ensinamento de que, assim como nós, Jesus, na sua humanidade, ele precisava de amigo para aquele momento tão difícil. Quão amargos foram aqueles momentos para o Senhor Jesus no Getsemane. Uma indiscutível tristeza invade o seu coração. A expectativa do sofrimento que guardava, ele sabia de tudo o castigo físico e moral e que seria submetido, ou seja, e o mestre revela aos seus amigos a dor que se passava em seu coração. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Como está em Mateus, no capítulo 26, do verso 38. Jesus fez um grande esforço, separa os seus discípulos e vai para mais um pouquinho adiante no jardim de Getsemane, a fim de abrir o seu coração com mais liberdade diante do Pai. A natureza humana do mestre estava tão profundamente angustiada que ele se deixa cair de joelhos com o seu rosto prostrado em terra.
uma atitude de submissão, de adoração e desolação. Ele rogou ao Pai que, se possível, afastasse dele aquela hora tão terrível. E a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 26, do verso 39, diz assim: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesse mistério é um mistério revelado. Se houvesse uma outra forma para resgatar o ser humano, se houvesse um outro meio para que os pecados dos homens fossem perdoados, Deus não submeteria ao seu filho a o tamanho sofrimento, seus castigos e autoimposto aos homens, se a reencarnação seguida, seus rituais com sangue de animais, se algum tipo de obra meritória, jejum, ou orações, ou qualquer outra coisa, pudesse apagar a marca do pecado e resgatar e redimir o homem diante de Deus, teria usado, com certeza. Ora, a passagem que Jesus estava passando nesta hora, a mensagem, ou seja, a mensagem que Jesus estava passando através desta oração mas não há nada que possa perdoar pecado, nada a não ser o sangue dele próprio, o sangue do bode, o sangue do novilho, o sangue do cordeiro. No Antigo Testamento simplesmente cobria o pecado, mas não tirava. Mas o sangue de Jesus foi o que João diz no livro de João, capítulo 1, versículo 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é tirado no momento que a pessoa aceita Jesus, se arrepende, ele é tirado do pecado, ele passa a ser justificado como se nunca tivesse pecado em toda a sua vida. Muito bem. Que foi esse sangue de Jesus? Este sangue foi derramado pela sua morte no madeiro. Jesus sabia que a redenção do mundo seria conquistada com o sofrimento e morte do Messias. A consciência desse fato deu-se ao mestre força para seguir em frente com o propósito. Entretanto, queridos, o que estava diante dos olhos de Jesus que o trazia tão grande angústia? É uma pergunta. Entretanto, o que estava diante dos olhos de Jesus que trazia tanta angústia? Sem dúvida, o seu sofrimento e a sua morte, sentimento natural da natureza humana, o mestre, pois ele era tão humano quanto nós somos humanos. Esta, porém, não era a principal causa da angústia de Jesus, como diz com Aslia Aquino: se Cristo fosse tão afligido, não foi somente porque ele perdera a vida, foi também por causa dos pecados de todos os homens. O peso gigantesco do pecado de toda a humanidade estava sobre os seus ombros. Um homem comum teria sucumbido sobre uma carga tão pesada. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 53, verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Os discípulos, eles dormem no Getsemane. Olha que coisa interessante aqui. Jesus, com a alma cheia de angústia, retorna ao Getsemane, ali onde deixou os seus 3 amigos mais amados para buscar consolo aos seus amigos. Mas porém não encontrou esse afeto, porque ele estava o quê? Dormindo. Muito bem. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 26, em verso 40: e voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: nem uma hora pudesse velar comigo? Olha a pergunta que Jesus fez para ele. Um pouco antes, Pedro tinha dito que jamais o abandonaria Jesus e até morreria por ele.
entretanto não conseguiram ficar acordados para orar com o Senhor Jesus quando ele mais precisava. Durante a última ceia da Páscoa no cenáculo, todos estavam dispostos a dar a vida para o Mestre, o que ocorreu com toda a coragem. O que aconteceu com eles? Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Os discípulos precisavam ficar acordados e orar, pois em breve seriam provados duramente, ou seja, um dos maiores perigos naquele momento era o abandonar e negar o Mestre. Por isso necessitava do poder sobrenatural da fé e da oração. O Mestre, como não encontrou apoio humano, afasta novamente os discípulos e busca auxílio na oração. E olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 26, verso 42. E indo segunda vez, orou: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça segundo a tua vontade. O cálice aqui representa a ira de Deus. Jesus, como servo obediente, e se entregou totalmente à vontade do Pai. O Mestre ele volta mais uma vez no Getsemane e encontra os seus discípulos dormindo, sem despertar. Jesus volta novamente em uma solidão, em agonia, e orava ainda mais intensamente. Olha o que acontece: a aparição do anjo e o suor do sangue no Getsemane. Sobre intensa agonia, ansiedade e duro combate interno se inicia uma luta espiritual. Os batimentos cardíacos do Mestre se intensificam com rapidez e de tal maneira que o suor ele produz grandes gotas de sangue e que descobriu e correram sobre até o chão, como está em Lucas no capítulo 22, do verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Jesus poderia desfalecer e morrer ali no Getsemane. Porém, o Pai sustentou o Filho e enviou um anjo que o confortava. Olha que coisa maravilhosa. Então, queridos, como é importante tudo isso, o Senhor passou por mim e passou por você. Mas muito bem, fecho aqui o tópico de número 2 e vamos para o tópico de número 3, sobre a exortação à vigilância. Queridos irmãos, ainda que no tópico de número 3, sobre a exortação à vigilância, dentro dessa parte aqui eu quero comentar com vocês aqui, complementar aqui sobre a importância da vigilância espiritual. Muito bem, acompanhem comigo aqui, porque já estou resumindo aqui, já terminando aqui esta lição, tá ok? Diversas vezes durante o seu ministério, o Senhor Jesus falou sobre essas verdades. Muitas parábolas de Jesus tratam especificamente da vigilância espiritual. Uma vez que a parábola dos dois servos, que está em Mateus, no capítulo 24, e verso 41 e 48. Nesta parábola, o Senhor ele contrasta o comportamento de um bom servo com o comportamento do mau servo. O bom servo, ele procura obedecer e cumprir conscientemente conforme ordenado. Ele se ocupa do seu trabalho como constante vigilância, sabendo que então logo o seu Senhor retornará. Já o mau servo, ele não aprecia a vigilância, ele vive como se nunca tivesse prestado conta ao seu Senhor. Mas certamente o dia da prestação de conta chegará, e diante do retorno do seu Senhor, este servo ruim será levado ao castigo, ou seja,
A vigilância espiritual é necessária aqui e é agora, queridos irmãos, mas ela possui obrigações escatológicas e devemos estar atentos, vigilantes, esperando o retorno do nosso Senhor Jesus. Devemos conduzir a nossa vida cotidiana com prudência, sabendo que tão logo estaremos diante do nosso Deus, prestando contas a eles acerca da nossa mordomia cristã e acerca do nosso como administramos os recursos e os dons que Ele nos deu, sobre como consideramos a sua vontade e obedecendo a sua ordem. O apóstolo Pedro escreve que devemos proceder como dispenseiro de multiforme graça de Deus em 1 Pedro no capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo também exorta a vigilância em 1 Coríntios no capítulo 4, verso 1 ao 2. Além disso, quanto mais tivermos ciência da vontade do Senhor, mais seremos cobrados acerca de nossas obediência e postura e prudência e vigilância, como está em Lucas no capítulo 41 e verso 48. Quero terminar aqui que a vigilância espiritual é a volta de Cristo. A mensagem central da parábola do Senhor Jesus citada, de fato aponta para a realidade do seu retorno. Mas quando isso acontecerá? A Bíblia responde essa pergunta dizendo: o dia deste evento pertence somente a Deus, como está em Mateus capítulo 24, verso 36. O próprio Senhor Jesus falou através de outras parábolas sobre essa questão, na parábola do ladrão de noite. O Senhor comparou o dia da sua vinda à chegada imprevisível de um ladrão que se assalta na casa à noite, como está em Mateus no capítulo 24, verso 42 ao 44. O ladrão não avisa quando vai minar a casa, porque se ele avisar, você fica preparado. Por isso que ele compara com um ladrão que vem inesperadamente. Muito bem. Jesus, que se um pai de família soubesse que naquele momento, na madrugada, o ladrão viesse, ele certamente vigiaria e não deixaria a sua casa fosse arrombada. Da mesma forma, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, há de vir a hora em que vós não penseis. Mateus 24 e verso 44. Como nós podemos estar aguardando adequadamente este momento? Uma pergunta. Vigiando, e é claro, e conforme o apóstolo Paulo escreve, através da prudência e através da vigilância espiritual, o crente não será surpreendido com o retorno de Cristo, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Ele não sabe quando será o seu Senhor acontecerá, mas ele percebe os sinais que revelam que esse dia se aproxima e permanece preparado o tempo todo, queridos, para que nós não venhamos perder essa bênção que é o arrebatamento da igreja, tá ok? A vinda iminente de Cristo para buscar a sua igreja, tá ok? Temos aqui a visão pré-tribulacionista, a visão mid-tribulacionista, a visão pós-tribulacionista, mas a igreja ela não passará pela grande tribulação, porque a igreja será arrebatada, porque os crentes estão vigiando, baseado no livro de Daniel, que as 70 semanas será destinada para o povo judeu e não para a igreja, queridos, tá ok? Principalmente para a igreja, não é, né? Então as 70 semanas está destinada para o povo de Israel. Então a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. Porque a igreja de Filadélfia é o símbolo da igreja de Cristo que não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação. Mas para isso você tem que vigiar. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima lição, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.